falar, a partir de agora, a respeito do Dia Mundial do Câncer, que é justamente uma oportunidade para disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer e levar questões sobre a doença para você que nos acompanha. E para nos guiar nesse momento, nós conversamos a partir de agora com a médica oncologista Cristiane Amaral dos Reis. Bom dia, doutora Cristiane. Eu agradeço a sua participação aqui no Notícias do Dia para nos trazer algumas orientações importantes, doutora. Afinal de contas, a taxa de mortalidade para cânceres que são já descobertos em estágio avançado, para doenças, de fato, ainda é muito alto. E aí a gente vem trazer, de fato, esse alerta para a população. Eu já começo perguntando para a senhora, que a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele aumenta significativamente as chances de cura. A partir disso, quais são os exames preventivos que a população, que a nossa audiência que nos acompanha agora, podem solicitar, que são essenciais e com que frequência realizar para ter esse controle e esse mapeamento do nosso corpo? Bom dia para a senhora. Eu tô aqui sem áudio, não tô escutando nada. Certo, a gente vai. É uma Desculpa. questão. Ok, a senhora consegue nos ouvir agora? Agora tô ouvindo. Ok, bom dia mais uma vez então para a senhora, doutora. Falava agora há pouco a respeito da possibilidade de se descobrir preventivamente algum câncer. E a partir disso, a gente sabe que alguns exames podem ser realizados. E eu perguntava quais são esses exames preventivos essenciais e com que frequência a população, a nossa audiência que nos acompanha agora, pode solicitar e com que frequência deve procurar e em quais momentos da vida, né? Se já tem um histórico familiar, a gente sabe que os fatores externos também contam, o estilo de vida da pessoa, tudo isso são fatores que nos ajudam a trazer ali um mapeamento daquele indivíduo. E eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, né? Da prevenção como parte fundamental para a descoberta do câncer. Certo, bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco de informação nesse dia, né, que é o Dia Mundial contra o Câncer. Foi um dia que foi criado da União Internacional contra o Câncer, de apoio ao OMS. E ótima pergunta. Eu acho que as pessoas têm que se olhar e cuidar muito da sua saúde. Eu acho que quando a gente fala de prevenção, o principal é realmente a gente lembrar por todas as mudanças do estilo de vida, né? A pessoa tem que ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, se manter dentro do peso, gerenciar o estresse, usar protetor solar. Então, tudo isso, não fumar, evitar bebida alcoólica, tudo isso são maneiras preventivas. Mas existem exames, sim, exames preventivos e exames de rastreio. O exame preventivo é aquele em que você vai detectar lesões pré-cancerígenas que serão tratadas e a pessoa não vai vir a desenvolver o câncer. Já o exame de rastreamento são exames em que a gente faz para um diagnóstico precoce, ou seja, um diagnóstico em estágio inicial. E aí entra um muito ouvido por todo mundo, que é a mamografia, né? A mamografia, ela não previne que a mulher tenha um câncer de mama, mas em ela tendo câncer, ele vai ser diagnosticado numa fase mais inicial, em que nós temos altíssimas chances de cura. Quais exames realizar, para qual sexo, para qual idade, tudo isso é bem individualizado, não dá para a gente dar uma receita aqui hoje de todos. Mas, assim, em relação à saúde da mulher, quais são os principais? Entram os exames preventivos de colo uterino, entra a mamografia, quando a gente pensa em relação ao câncer de mama, e temos que discutir também sobre a colonoscopia, que é para a prevenção de câncer de intestino, tanto na mulher quanto no homem. E no homem a gente sempre discute sobre o câncer de próstata. Mas como eu falei, isso tudo é muito individualizado. A história familiar, a exposição a fatores de risco. Por exemplo, pessoas que fumaram, tiveram uma carga tabágica, que fumaram muito ou são fumantes ativos. Existem sim exames de rastreio para câncer de pulmão. Então, é tudo muito, muito individualizado.
A gente teve uma informação aí recente que estavam tentando mudar a idade para a realização de mamografia, né? Isso foi uma notícia aí na semana passada, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar estava querendo alterar as idades para poder realização da mamografia, mas eu acho que a informação importante que tem que ficar é a partir dos 40 anos de idade. E outras medidas preventivas que não são muito discutidas entra em relação à vacinação, tá? Então, existem vacinas, como a vacina do HPV, que a gente já pega em crianças, adolescentes ali a partir dos 9 anos de idade, que vão prevenir vários tipos de câncer, e outras vacinas como da hepatite B. Entendi. A respeito ainda dessa questão da incidência dos casos, doutora, a senhora citou, né, entre os exames a mamografia, para o caso das mulheres, também o exame de próstata. Esses ainda são os casos mais comuns no Brasil, com maior incidência. Hoje é possível mensurar, de fato, quais são os tipos mais comuns de câncer, qual que tem maior incidência. Afinal de contas, a gente sabe que ainda é um dos principais causas de mortes no mundo. É por isso esse dia, por isso a importância de estarmos falando sobre isso, essa data, para justamente disseminar mais informações, trazer essa consciência para a população. Certo, ótimo. O câncer no Brasil, a gente tem as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, e o câncer mais comum no Brasil e no mundo é o câncer de pele, é o câncer de pele comum, que está muito associado à exposição solar. Geralmente são sinais e é geralmente acompanhado por dermatologistas e precisa ser tratados com a ressecção. Em relação às outras doenças que têm mais disseminação sistêmica, que podem dar metástase e preocupa bastante a todos os profissionais de saúde, também a população, entra no sexo masculino o câncer de próstata e no sexo feminino o câncer de mama. E eu queria que a senhora falasse também, doutora, a respeito justamente de como, né, o câncer ele tem fatores genéticos e ambientais, né? De fato, a pessoa que já tem casos na família, seja no câncer de mama, seja no câncer de pulmão, precisa estar fazendo esse monitoramento todos os anos, ou de 6 em 6 meses, pelo menos uma vez no ano. Além disso, como a senhora citou na primeira resposta, a questão dos fatores ambientais. Se é uma pessoa que fuma, se é uma pessoa que está exposta também em algumas situações, até mesmo no trabalho, com agentes químicos, enfim, fatores ambientais que acabam também contribuindo para o surgimento, o aparecimento ou desenvolvimento do câncer. O tabagismo, hoje, infelizmente, também é algo que ainda é muito forte e acaba contribuindo para esse diagnóstico do câncer de pulmão, principalmente. Queria que a senhora pudesse explicar para a gente como funciona essa relação, né, entre fatores genéticos e fatores ambientais e quando é indicado, então, procurar um aconselhamento genético. Então, quando existem casos em que a pessoa tem muitos casos de câncer na família, sempre é importante passar por um aconselhamento genético, para ver se essa pessoa nasceu com alguma alteração genética que predisponha a uma maior ocorrência de câncer. Então, isso é realizado, esses exames hoje em dia, em algumas situações, são cobertos pelos planos de saúde, em outras não, mas eles são mais acessíveis do que já foi alguns anos atrás, tá? Então, esse exame vai ver se a pessoa nasceu com alguma alteração que faça com que ela tenha uma predisposição maior. E já temos estudos mostrando que grupo de pessoas que nasceram com essa predisposição, de acordo com o comportamento, de acordo com a exposição aos fatores ambientais, ela pode aumentar ou diminuir a chance. Então, essa exposição ambiental, e aí, como eu já mencionei, tabagismo, bebida alcoólica, sedentarismo, alimentação, exposição solar, exposição a alguns agentes infecciosos, isso tudo tem que ser levado em consideração e a pessoa tem que cuidar disso no dia a dia, tá? Em exposição ao trabalho, hoje em dia a gente sabe que o cigarro é proibido em ambientes fechados, graças a Deus, já é uma mudança há alguns anos no Brasil. Hoje em dia a gente tem que ter uma preocupação especial com os cigarros eletrônicos, porque eles também aumentam, né, a incidência do câncer. E quando a pessoa tem alguma exposição ocupacional,
agentes químicos, lembrar sempre de usar os equipamentos de proteção individual. Não aceitar trabalhar sem a sua proteção. Isso é fundamental. E lembrar, quem tem muitos casos de câncer de família, vale sempre a pena conversar com um profissional sobre o aconselhamento genético e discutir se vale a pena ser testado ou não. Porque naqueles que têm, geralmente as medidas de rastreio são diferentes, muitas vezes são feitas medidas como cirurgias até redutoras de riscos ou uso de medicamentos para reduzir o risco dessa pessoa desenvolver o câncer. Muito bem, doutora. E existem também alguns sinais, alguns sintomas mais comuns que podem também acender um alerta para as pessoas, né? No caso do câncer de pele, nós que vivemos aqui na região Nordeste, com uma incidência de sol muito forte ao longo de todo o ano, começam a surgir alguns caroços, e aí começa, ou até mesmo no caso da mulher no seio, o cuidado de estar também fazer o autoexame. Quais esses sinais, esses sintomas que não podem ser ignorados, né? Os principais deles. Acho que é importante a gente também trazer essa conscientização para as pessoas. É muito importante a pessoa olhar sempre para a sua saúde individual, tá? A gente sabe que em relação ao câncer existem mais de 200 tipos. Então, a gente poder, assim, de uma maneira sucinta falar é bem complicado, mas a pessoa sempre está olhando para a sua saúde, o seu bem-estar, o seu corpo, e se vê a pessoa observar, se vê que está alguma coisa dando de errado, não ficar adiando a procura de um profissional. Em relação ao autoexame, é importante a mulher conhecer, se tocar, porque muitas vezes ela observa alguma coisa de diferente. Mas quando a gente consegue fazer sempre os exames de rastreio, às vezes a gente consegue detectar antes mesmo dessa lesão, por exemplo, um nódulo na mama, ser palpável, tá? Em relação aos sinais da pele, observar se tem algum sinal antigo que começou a sangrar, que mudou a coloração, que cresceu, que está incomodando e prontamente procurar um profissional de saúde. Lembrar sempre de todo dia antes de sair de casa usar o protetor solar, isso é fundamental. Mas eu acho que a ideia, a mensagem que tem que ficar é, independente do sexo, independente da idade, sempre se olhar e valorizar a sua saúde. Se sente que alguma coisa diferente está no seu corpo, não ficar adiando e sempre priorizando só as atividades do dia a dia, seja o trabalho, seja o estudo, porque às vezes você perde a oportunidade de diagnosticar alguma doença no estágio inicial, em que isso vai ser muito importante para a sua cura e bem-estar. Certo, então, doutor, eu quero agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos. De fato, a importância da gente estar trazendo essa pauta, por mais que já seja muito difundido ao longo dos anos, a questão dos cuidados, do câncer, a taxa de mortalidade, é sempre tempo de trazer essas informações, relembrar na memória das pessoas esse cuidado que devemos ter com relação a essa doença. E aí, para finalizar, justamente eu queria que a senhora pudesse deixar aí qual a mensagem a senhora deixaria de conscientização a respeito do Dia Mundial contra o Câncer. Eu acho que em relação à mensagem final, eu queria até deixar um pouco a campanha que a União Internacional contra o Câncer está trabalhando esse ano, que é da gente lembrar que cada pessoa é única, cada câncer é único. Então, se a pessoa vir a ter um diagnóstico, a gente sempre tem que olhar essa pessoa, essa família com empatia, porque a gente nunca sabe a maneira que cada um enfrenta e cada momento de vida que essa pessoa está passando. Então, é muito importante a gente ter esse acolhimento. E eu acho que é fundamental realmente a pessoa sempre cuidar da sua saúde e lembrar que nós, profissionais de saúde, estaremos sempre aqui para poder ajudar todas elas. Agradecer o convite, eu acho fundamental sempre mencionar esse assunto e estarei sempre à disposição para o que precisarem. Tá certo, então, muito obrigado. A gente conversou com a doutora Cristiane Amaral dos Reis, ela que é médica oncologista e também oncogeneticista. Um bom dia para a senhora, até uma próxima oportunidade.